Eu me recordo quando eu era muito pequeno, né, minha mãe me levava, eu sou carioca, né, minha mãe me levava no pavilhão de São Cristóvão para a Feira Internacional da Criança e essas coisas, e eu ficava na seção de livros educativos, enquanto a maioria das pessoas ia brincar, a maioria das crianças, né, ia brincar nos cantos. Eu realmente gostava muito, sempre gostei muito. Meu primeiro interesse foi paleontologia, acho que todo moleque adora dinossauro, né? Mas depois que fui crescendo, eu na televisão me apaixonei por tudo que eu via do Jacques Cousteau, né? E eu comprei um livro dele que se chamava Oceanografia, a Última Fronteira. Eu diria que esse livro foi para mim o grande marco, foi como eu falei, disse assim, eu quero ser oceanógrafo. Então foi a partir daí que eu formalizei isso. Como todo mundo da minha geração, a primeira paixão foi a oceanografia biológica, mas uma vez exposto na universidade a outros temas, eu acabei me tornando oceanógrafo físico. Eu fiz graduação em oceanografia na UERJ. Na minha geração existiam duas universidades. A UERJ estava começando quando eu entrei, eu sou da 4ª turma do bacharelado da UERJ. Depois eu trabalhei 3 anos, né, em oceanografia no Nordeste. Foi uma experiência extremamente gratificante. E resolvi fazer o mestrado, né? Então eu vim para o IO, foi meu primeiro contato com o IO. Em 88 eu vim fazer o mestrado. Fui o primeiro graduado em oceanografia a cumprir o mestrado do IO, que era um mestrado considerado principalmente para físicos e matemáticos. No doutorado, eu fui para a universidade, eu apliquei para uma bolsa do CNPq no exterior. Na ocasião, era muito comum isso nas áreas que não existia doutorado no Brasil, em oceanografia física. Eu fiz um doutorado na Universidade de New Hampshire, que estava, naquela ocasião, se dedicando a estudar justamente as grandes correntes do Nordeste do Brasil. Então, eu tive total interesse, porque eu havia descoberto uma corrente nova para o Oceano Mundial no meu mestrado acidentalmente. Então, eu tinha muito interesse em comunicar na área. Mas, chegando lá, eu acabei me envolvendo com outros profissionais e fiz um programa combinado entre a Universidade de New Hampshire e o Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Meu orientador, inclusive, principal foi do MIT e eu trabalho com ele até hoje. Depois do doutorado, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Rhode Island, no Graduate School of Oceanography, que era, na ocasião, um dos 5 maiores centros dos Estados Unidos, eu acho que talvez até o 3º, eu diria. E quando eu estava lá no pós-doc, quando eu ia renovar o meu pós-doc, abriu a possibilidade de eu vir fazer o concurso aqui na USP. E aí eu vim, fiz o concurso, fui aprovado. E estou aqui desde 97. A minha área de investigação são as grandes correntes oceânicas. As grandes correntes oceânicas e sua variabilidade. É incrível que a gente tenha, né, um tamanho de água territorial que a gente tem nesse mundo e a gente dentro desse mundo, e a gente não tenha conhecimento do que eram e do que são as grandes feições. Até hoje, quando eu cavuco num canto, eu consigo descobrir coisas novas. Acabamos de fazer uma descoberta recente aqui na Bacia de Santos, ao largo da Ilha de São Sebastião, em termos de feições que ocorrem regularmente na corrente do Brasil. Sou uma peça rara dentro do meu grupo, porque geralmente as pessoas optam por ser observacionalistas ou modelistas. Eu faço as duas coisas, né? Por quê? Porque a minha formação, por tudo que eu acabei de falar, é dita fenomenologista, né? Ou seja, eu olho para o fenômeno e vou atrás da melhor ferramenta para poder entendê-lo, tá certo? Então eu trabalho com as observações. Eu não abro mão, eu sou um dos oceanógrafos físicos, talvez no momento seja o oceanógrafo físico no IO que mais vai para o mar, para o oceano, medir as coisas. E também faço a parte de modelagem. A parte de modelagem eu faço desde a modelagem clássica, que é aquela modelagem que os instrumentos são papel e caneta, ou papel e lápis, porque a gente erra muito, né? Em que você resolve as equações no braço, né? E também uso o modelo numérico. Eu cada vez estou usando mais modelo numérico porque a parte analítica não se desenvolveu na mesma velocidade com que a parte tecnológica, né? A parte digital.
Eu posso citar para vocês uma dúzia de grandes nomes, mas eu gostaria muito de falar sobre as pessoas que influenciaram o pão de cada dia, né? Influenciaram a gente aqui, né? Existem 3 pessoas, 2 não estão mais junto conosco, em que realmente mudaram a minha forma de enxergar o oceano, principalmente entender o oceano do ponto de vista físico. É o professor Afonso Mascarenhas, o professor Luiz Miranda, esse vivo, e muito bem, obrigado, e professor Belmiro Castro, que faleceu em 2020. Tudo que nós fazemos está baseado em conhecimento científico, direto ou indiretamente. Nossas atividades fins, ou elas são modificadas ou não são modificadas. Ah, mas, por exemplo, para plantar você não precisa. Claro que precisa de ciência. Nós não chegamos, né, a ser a potência agrícola que nós somos hoje por conta simplesmente de enxada. A enxada ajuda e ela é um instrumento, ainda em alguns casos, eficaz. Mas foi a Embrapa que modificou isso tudo. Então, é ciência. Olha, eu acho que a principal dica que eu digo para ele é o seguinte, né? Meu orientador dos Estados Unidos diz o seguinte, Oceanography is a labor of love. É trabalho de amor. Se você pensa em enriquecer, você pode até enriquecer com a oceanografia. Eu conheço um par de casos, mas vai ser muito difícil. Muito difícil. No entanto, você vai se divertir de montão. Agora, para você conseguir uma colocação e conseguir um emprego, você não pode ser mais um. O seu nível de dedicação, principalmente num país de terceiro mundo, é muito grande. Deve ser muito grande para conseguir você chegar lá.